E nos Estados Unidos a situação continua tensa, muitos protestos e revolta por causa, é claro, da morte de George Floyd, um homem negro que foi assassinado durante uma abordagem policial. Para falar sobre isso, Mariana Jangiacomo, de Nova York. Mariana, aconteceram mais protestos ontem à noite, né? Conta pra gente. Sim, Karina. Olá, seja bem-vindo a mais um LS News. Aqui quem fala é seu amigo Lázaro Santos. E hoje nós temos um tema muito forte. Infelizmente, no século XXI, nós temos que ouvir e ver esses tipos de reportagem que, infelizmente, deveria ser coisas lá do passado. Não deveria ter existido. Mas, lamentavelmente, nós ainda vivemos ainda uma situação em que o racismo em pleno século XXI ainda se faz presente em nosso meio. É o tema de hoje. Aí, ó. Nos Estados Unidos, né? Racismo em pleno século XXI. Eu só quero dizer bem claro que o racismo, de uma forma geral, não se prende a um país. Infelizmente o racismo tem se espalhado pelo mundo inteiro. Lamentavelmente, muitos têm feito dessa situação nefasta e maligna que é o racismo, para poder tentar sobrepujar ou humilhar ou levar, enfim, aqueles que são colocados no contexto do racismo, rebaixando, colocando eles como se fossem os seres inferiores. E não existe isso daí. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual perante a Deus e também perante a lei. Ninguém, nenhum grupo, nenhuma raça, por cor ou religião, se sobrepõe ao outro. Já tentaram fazer isso. Não deu certo e nunca vai dar certo. Tentaram fazer isso também lá. Os egípcios, o faraó fez isso com o povo de Israel, levando à escravidão, porque o racismo e a escravidão antigamente andavam com a mão dada. Hoje, o racismo é uma forma velada de tentar se pôr a outra raça, no caso a raça negra. Lamentavelmente, que muitos que hoje vivem e sofrem o racismo, nós sabemos que é por falta de leis que realmente funcionam e de respeito e de mais conscientização daqueles que muitas vezes deveriam aprender um pouquinho mais e respeitar a todos de uma forma igual. Não importa a sua raça, a sua religião. Cada um tem o direito de ser o que é. E a cor da pele não mostra quem a pessoa é. O que a pessoa é, está dentro dela. E de perante Deus todos somos iguais. Nós vemos aí, explodiu os protestos nos Estados Unidos por causa de George Clooney. Mas isso já vem há muito tempo. O Will Smith, que é um famoso ator, né, negro, ele chegou a dizer a seguinte forma, que a diferença é que agora tem celulares para filmar, né, tem câmeras para filmar. Essa é a diferença. Mas o racismo tem sido muito forte, principalmente nos Estados Unidos. No mundo inteiro tem assolado. Lamentavelmente, né? Isso tem que ser banido. Isso é nefasto e muito maligno, muito mal. O racismo, ele só traz consequências banais, tanto os que fazem, muito mais aqueles que recebem. Né? Recebe a forma de racismo, como se o outro fosse melhor do que aquele que foi colocado em foco. E na verdade não, é tudo igual. A ignorância e a tentar trazer do século XIX, século XX, coisas feitas lá no passado para os dias presentes, é muito nefasto, é muito maligno. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre a palavra racismo e aí descobri algo, aqui ó, macabro, hein? A palavra racismo é uma filha do século XX, embora a que nomeia tenha raízes bem mais profundas na história, muito mais antiga. A antiga menção conhecida surgiu na revista francesa Revue Blanche, em 1902, num artigo assinado por Meibon, como racisme, em inglês. A palavra racismo desembarcou em 1936, empurrada pela necessidade de nomear políticas que o nazismo aplicava então na Alemanha. Da onde é que veio o problema aí?
na Alemanha, não há registro de uma data precisa para a estreia do termo, no caso em português. Pouco antes disso, do século XIX, quando se deu o apogeu das teorias científicas, que buscavam mapear uma série de explicações naturais para a diferença entre os homens, falava-se em racialismo. Aí, ó. Daí a origem da palavra racismo. Termo supostamente neutro e que, em racismo, que desde o início carregou conotações negativas. Com certeza. Com certeza, isso aí foi uma palavra impregnada, veio do racionalismo e tornou-se racismo. Mas aí nós vamos ver a origem onde é que veio. Da onde é que veio? Do maligno aqui, ó. Esse maldito aqui, ó, do Hitler, da época dele. Da época desse infeliz aqui que veio o racismo, né, do nazismo de Hitler, que veio a palavra racismo. E não só a palavra, mas o ato. Né? Só que antes disso, já tinha um problema sobre isso. Por que tinha? Porque lá atrás a gente já sabe que tanto a escravidão como o racismo já andava com a mão dada os dois. As duas situações eram como os outros caminhavam junto para o racismo. E nós sabemos que o racismo ele tem um lado perverso, pervertido dele, que é denegrir a pessoa, que é humilhar a pessoa, que é jogar a pessoa para baixo, por causa da cor da pele dela. E os Estados Unidos, infelizmente, tem dado lado para esses tipos de situações ainda, né? Nós temos lá tem um grupo, né? Lá tem um grupo que foi muito famoso, né? E ainda existe um grupo maligno, satânico, chamado Ku Klux Klan. Esse grupo aí era o grupo que levava o terror e o ódio, porque eles, contra os negros, contra as religiões, né? Contra os imigrantes e contra tudo, né? Contra Deus, enfim, a Ku Klux Klan, lá nos Estados Unidos, foi um dos grupos em que fez um grande estrago. Em várias épocas dos Estados Unidos, eles estiveram envolvidos com perseguições aos negros, com perseguições às pessoas mais fracas, mais fragilizadas. A Ku Klux Klan era esse grupo maligno, satânico aí, de só brancos, só pessoas brancas, para perseguir os negros, perseguir aqueles que estavam, né, segundo a ideia deles, a mente maligna deles, estavam prejudicando o país. Que prejuízo estava dando, né? Sendo que foi através da força da cor negra, né? Através da raça negra e que construiu o país. Vamos ver aqui, ó, mais uma reportagem aqui sobre isso. Inclusive vendo que 90% da mão de obra das coisas pesadas que aconteceu nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? O serviço braçal mais pesado foi feito por quem? Pela raça negra. Foi desenvolvido pela raça negra. E, infelizmente, eles pagaram com o quê? Pagaram com perseguições, receberam perseguições em troca, receberam desses camaradas aí que se acham dono do mundo, receberam, né, perseguições, açoites, receberam, né, como recebeu Mandela e outros, né? Infelizmente, esses aí que se levantam contra a raça negra são aqueles que não têm amor no coração, não tem Deus no coração. Lamentavelmente, no século XXI, ainda tem esses satânicos ainda tentando ainda levar a mensagem do inferno, essa mensagem maligna, que deveria ser destripada da face da terra. Mas uma hora, Deus, que é justiça, vai começar a julgar a causa de que já deveria a gente entender que esse tipo de situações não pode ser tolerada. O racismo não pode e nem deve ser tolerada. Deve ser extinta, deve ser destruída. Todos somos iguais, não importa a cor da pele, religião, raça. Então, nós devemos entender isso aí, que o racismo, ele é tenebroso, é nefasto e maligno. Mas vamos para uma reportagem aqui, para nós entender um pouquinho mais esse problema nos Estados Unidos, assim como no mundo inteiro, mas o foco
dessa notícia aqui é sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, infelizmente, é racista, uma grande parte é racista. Infelizmente, as autoridades usam do racismo, então julga-se, se a pessoa for negra, não importa se ela fez coisa errada ou não, já é suspeita. E aí não funciona. Não funciona. Cadê a igualdade? Cadê a investigação? Então, isso só mostra que não evoluíram muito. Não evoluíram nada. Essa evolução valeu de pouco. Que a verdadeira evolução é o respeito entre os homens. É o respeito entre as pessoas. E isso daí tem que permanecer. Isso vem de Deus e isso é muito bom. Mas vamos para a reportagem aí. Clique na tela. Na tela pequena, vamos ver. Para a maioria dos norte-americanos, o futuro é promissor. Mas as instituições políticas, sociais e econômicas do país favorecem muito mais pessoas brancas do que pessoas negras. E não há lugar pior para que negros viverem do que no sul de Jim Crow. Muitos moram e trabalham em condições difíceis e segregadas. Como estas filmagens raras mostram, as músicas de trabalho não haviam mudado muito desde o período de escravidão. Na Carolina do Sul, eles montam os trilhos para os trens do país. E em Port Norris, Nova Jersey, eles descascam ostras para jantares elegantes. Algumas comunidades de afrodescendentes prosperam, como os residentes de Greenwood, um bairro de Tulsa, Oklahoma. Aqui, antigos escravos receberam terras depois da Guerra Civil. Esta filmagem rara mostra a cidade próspera que construíram. Um famoso pastor batista chamado Solomon Sir Jones é o primeiro cineasta. Sua filmagem ficou perdida por mais de 50 anos. Jones capturou a vida movimentada de Greenwood, que parecia qualquer cidadezinha americana. Mas os brancos de Tulsa não gostam do que veem. Em maio de 1921, depois de um negro ter sido acusado de assediar uma mulher branca, uma revolta dos brancos toma conta da cidade. Durante uma noite e um dia, eles invadiram e queimaram Greenwood. Uma equipe da Fox News capturou a única filmagem sobrevivente. É o massacre racial mais sangrento da história dos Estados Unidos. Quase 300 pessoas morreram. Por trás da violência, há uma força terrível nascida no século XIX, mas até então silenciosa. A segunda onda da Ku Klux Klan. Fotógrafos de jornal capturam uma marcha da Klan em Tulsa um ano depois da revolta. A Ku Klux Klan cai no gosto de americanos que se sentem ameaçados pelo ritmo acelerado de mudanças do século XX. Nascida no sul, a Ku Klux Klan chega ao norte. Seus membros promovem o que chamam de americanismo 100%. Seu alvo não são só negros, mas católicos, judeus e imigrantes.
No auge de seu poder, a imprensa captura 40 mil filiados e filiadas da clã, dando apoio à supremacia branca nas ruas de Washington, D.C. Em 1924, eles atingem assustadores 4 milhões de membros. A Ku Klux Klan continuará sendo a força da intolerância nas próximas gerações. Tá vendo aí? Lamentavelmente aí, esse grupo satânico ainda eles existem lá nos Estados Unidos e eles ficaram aí fazendo os seus terrores, né? Fazendo as suas misérias, perseguindo, né? Todos aqueles que achavam que era ameaça para eles. Que ameaça tem a pessoa ter a cor diferente ou pensar diferente? Isso é ameaça? É uma falta de, sabe, de Deus no coração. Lamentavelmente, né? Vivemos esse mundo aí e que só evoluiu para pior, porque os corações continuam ainda, corações sujos, corações sem Deus no coração. E lamentavelmente, quando falta a Deus, só sobra miséria. É esse pessoal aí. Esse pessoal que se acha acima e melhor que todos. E não são, né? Todos são iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Lamentavelmente, né? E todos que lutaram, né, a favor da causa, a favor em defesa, né, dos direitos iguais, pagaram o preço muito caro. Uns pagaram com a morte, outros foram torturados, muitos foram perseguidos, né? Outros foram isolados, outros foram trancafiados, como Mandela, e por aí vai. Infelizmente, nós só vemos que o mundo em que nós vivemos, a maldade impera em alguns corações. Infelizmente, esses corações que não têm Deus no seu coração, eles só pensam um mal para o seu próximo. Mas um dia Deus vai julgar tudo isso aí. Um dia Deus vai trazer a luz e colocar esses infelizes aí onde eles merecem, né? Nos quintos dos infernos. Porque quem faz o mal para o outro, quem faz o mal para outras pessoas, sabendo que apenas por mero pretexto de prazer em ver o outro sofrer, a hora dele vai chegar. Pode ter certeza. Desde já eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Muito grato. E que Deus venha te abençoar. E que nós possamos pedir a Deus que ilumine os corações. E que não venha se arrepender, não venha se repetir, né? Esse tipo de fatos que acontece, que é o racismo, que é muito cruel, sabe, é muito triste. Não importa a raça, a religião, a cor, todo mundo somos iguais, todo mundo tem direitos iguais, né? Cada um do seu jeito. Não se julga um livro pela capa, mas pelo conteúdo. Assim não se julga ninguém pela cor. Não importa se é branco, se é preto, se é pardo, se tem o olho azul, olho verde. Isso não importa. O que importa é que cada um é o que quer ser na sociedade. Pessoas boas e pessoas ruins. Agora julgar um pelo outro por causa da cor, isso é muito maligno, isso é muito do mal. Mas uma hora vai chegar, uma hora vem. E o pessoal está se revoltando com razão. Isso é muito perverso. A tendência, se continuar, é piorar. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Vamos tocando o barco. Toca o barco. Deus abençoe.